Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Senhor, ensina-nos a orar, e terá como base as citações do Novo Testamento no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4, de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, e também o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Coletânea de Preces Espíritas. Iniciaremos citando a passagem de Lucas, que nos leva à reflexão do tema. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Iniciando a reflexão do tema, prezados ouvintes, vamos recorrer à mensagem do Momento Espírita publicada no site da Federação Espírita do Paraná em 12 de outubro de 2013, sob o título Ensina-nos a Orar, que fala sobre o surgimento e o significado da oração ensinada por Jesus. Eila. Contam as tradições espirituais que Jesus, após atender a multidão, ao concluir de uma jornada, não raro se refugiava a sós em um local. Ali ficava por longos minutos, como que absorto e isolado do meio, deixando momentaneamente a todos para se isolar do mundo naqueles instantes. Como a cena se repetia frequentemente com o tempo, aqueles mais próximos do mestre passaram a se perguntar qual o motivo de tal atitude. Provocados pela curiosidade e sedentos pelo aprendizado, em momento oportuno, propuseram a questão a Jesus, tentando entender qual a necessidade de se apartar deles vez ou outra. Qual a necessidade de permanecer a sós em alguns momentos? Jesus, então, percebendo a oportunidade do ensinamento que se fazia, os reuniu em torno de si. Se assim procedo, explicou o mestre, é para conversar com o Pai, e para orar e estar em comunhão com o Senhor da vida. Maravilharam-se ao ver que Jesus fazia da natureza o seu altar de oração, que abria mão de qualquer intermediário para orar e que dispensava os ritos e exteriorizações tão comuns à época. Sem perder tempo, um dos seus, na ansiedade do aprendiz atento, rogou ao mestre:
Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, naquele momento, propôs aos seus discípulos que assim orassem: Pai nosso que estás nos céus. Já não mais o Deus vingador que persegue e castiga, mas o Pai de todos nós que cuida e ampara. Santificado seja teu nome, nas nossas ações, pensamentos, no nosso falar, que haja sempre consonância com as leis divinas, santificando-o não externamente, mas na intimidade da alma. Venha a nós o teu reino, dando-nos consciência da necessidade de esculpirmos na intimidade de nosso mundo o reino de Deus, o reino da paz, o reino do bem. Seja feita a tua vontade, no entendimento de que os desígnios de Deus, muito embora não o consigamos compreender de imediato, serão sempre os mais adequados para nós em qualquer circunstância. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, seja o alimento físico que mantém o corpo, sejam os desafios morais que alimentam a alma, é a rogativa para que não fiquemos na inanição física e espiritual. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos a quem nos deve, ensinando-nos que estamos vinculados uns aos outros no aprendizado da alma e que jamais conseguiremos seguir deixando dores na retaguarda. E não nos deixe cair em tentação, na clara percepção que ainda trazemos o mal em nossa intimidade, que se não vigiarmos, insistiremos no erro e permaneceremos na infelicidade. Livra-nos de todo mal. É a rogativa da proteção ao mal que ainda permeia nosso mundo, num convite a que nós mesmos façamos opções mais felizes e lúcidas. E assim, a partir daquele dia, estava exarada na história da humanidade a síntese perfeita da comunhão com Deus através da oração. E acrescentamos aqui as considerações de Allan Kardec sobre a oração dominical, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, objeto de nossos estudos. De todas as preces, é a que eles, os Espíritos, colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra da sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. E chama a atenção para um fato importante que refletiremos logo em seguida. Contudo, em virtude mesmo de sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas.
Daí vem o dizerem-na geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Esta observação, prezado ouvinte, nos leva ao texto do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 6, versículos 5 a 8, onde Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, faz as seguintes considerações. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhos pedirdes. Analisando a passagem de Mateus, vamos recorrer às observações do codificador no preâmbulo do capítulo 28, quando afirma: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescrevem qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. E continuando no preâmbulo do capítulo 28, afirma ainda o codificador: o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. E no item 9 e 11 do capítulo 17 nos esclarece ainda Allan Kardec: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Pela prece,
obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. E retornando ainda às considerações do codificador no preâmbulo do capítulo 28, ele informa: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído ou com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Trazemos também as afirmações de Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, que fala das orações, preces ininteligíveis da seguinte forma: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Complementando, trazemos as observações de Allan Kardec no item 17 do capítulo 27, que informa: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não lhe compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passa de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dito como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Encerrando as nossas reflexões, vamos transcrever duas belas mensagens. A primeira de Santo Agostinho, inserida nas Instruções dos Espíritos do capítulo 27, que diz:
Se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são os ruídos confusos e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques, por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura, tão rápida entre ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. A segunda é a prece de Cerinto, que se encontra na obra Vozes do Grande Além, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos diz: Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservastes os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador de que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê às almas traídas. Exoro-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo,
estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem à tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. E assim, encerramos agradecendo ao amigo Arcleides Soares pela edição de nossos programas e também a você que nos ouve, desejando muita paz, amor, harmonia e esperança. Torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Filie-se ou atualize o seu cadastro pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.